As pessoas vão chegando, eu queria saber como que vocês estão. Estão em casa? Estão pretendendo voltar? As escolas ainda vão prorrogar, né, por mais um tempo, esse home office. Como que vocês estão? Estão trabalhando online? Oi, Flávia, seja bem-vinda. Estão trabalhando online? Estão ficando em casa? Como que vocês estão? Oi, Angélica. Tá em casa, né? Vai continuar em casa. Ana Clara tá apenas online. Não tem previsão de voltar, né, Ana? Os atendimentos presenciais a gente está segurando um pouquinho, já que podemos, né, continuar online. Vamos nos cuidar, né, para aqueles que... Oi, Angélica, que bom ter você aqui. Angélica, que trabalhou comigo na EI, uma educadora muito dedicada, né? É uma pessoa muito preocupada com toda essa transformação necessária, que a gente sabe que as demandas da escola, dos alunos, das famílias, né, estão trazendo aí para nós. Então é isso, o nosso bate-papo de hoje, é um convite, oi Nileide, ele é um convite para que nós educadores possamos então pensar em estratégias desse ensino de habilidades sociais, socioemocionais, mediadas pela tecnologia, que a gente já sabe que é uma urgência, né? Nós estamos aí diante de um contexto que está impondo essa situação, mas nós sabemos que essa é uma necessidade que já vinha aí de certa forma se colocando, né, de uma forma ou de outra. Os alunos hoje, vocês percebem isso? Que os alunos estão pedindo para que a gente use outros recursos, né, recursos de tecnologias na sala de aula. Como que vocês têm percebido isso? Tem percebido a mudança no comportamento dos alunos? As pessoas estão mais conectadas, elas estão pedindo para que a gente use outros recursos para pensar o ensino, seja ele presencial na escola ou as atividades que a gente manda para casa. Como que está essa questão para vocês? Vamos fazer um bate-papo aqui, vão me falando o que vocês estão vivendo e como que vocês estão percebendo essas mudanças, né? Eu sei que aqui nós temos então várias que são professoras, né? Sim, os alunos estão querendo aulas mais interativas, mais dinâmicas. Então a gente precisa considerar, né, Angélica, essa necessidade de transformar os nossos planejamentos, as nossas propostas, as nossas sequências didáticas, né? E eu defendo e venho fazendo aí as formações de professores, né, no sentido de que as habilidades sociais, socioemocionais, elas estejam sempre articuladas com o conteúdo acadêmico, né? A Base Nacional foi recentemente aprovada, mas a gente já pesquisa essa área há muito tempo e a gente sabe que também essa demanda por nós planejarmos ações, né, de desenvolvimento socioemocional que levem em consideração os 4 pilares. Lembram dos 4 pilares, né? O aprender a conhecer, o aprender a ser, a fazer e a conviver. Então a gente já vem com esse discurso desde a década de 90, né? O aluno precisa ser protagonista, né? A gente tem que colocar o aluno como sujeito ativo nesse processo. Então, discursos como esse tanto subsidiaram os parâmetros curriculares como as políticas da década de 90, e algumas escolas entenderam, né, que era necessário então a gente modificar o papel do professor, a gente pensar em outras dinâmicas de organização da sala de aula, outras estratégias que pudessem fazer parte. Então a gente sabe que essa necessidade de ensinar habilidades sociais, socioemocionais, ela não é tão recente, né? E ela, de uma certa forma, ela perpassa aí desde a década de 90 essas discussões todas de que a gente tenha um aluno mais ativo, de que o professor seja mediador.
Mas como ser mediador se eu dou uma aula totalmente expositiva? Né? Se eu não permito com que meu aluno faça trocas, eu mantenho a sala de aula sempre alinhada, né? Oi Cris, oi irmã, seja bem-vinda. Então, como fazer com que esse aluno seja um sujeito crítico, né? Se eu não permito com que ele faça colocações, questionamentos de diferentes ordens, né? Que ele apresente ideias e que eu vou sempre limitando ele. Então, esse movimento de pensar o ensino das habilidades sociais, socioemocionais nos currículos escolares é um movimento que a gente já vê que tem aí mais de uma década, ou poderia até dizer que tem cerca de 20 anos que no Brasil a gente convive com alguns discursos nesse sentido. A gente tem diferentes propostas acontecendo, né? E o que eu defendo, e o que eu acredito que seja algo que transforme efetivamente a escola é que a gente capacite todos os professores. Na verdade, eu desejo mais que isso, né? Quando eu consigo fazer uma formação que leve em consideração todos os agentes educativos, né? Todos os envolvidos no processo educativo. E quem são todos os envolvidos? Então, é o gestor, né? Porque a gente sabe que se eu tenho um gestor autoritário, tem um professor querendo inovar, querendo preparar. Então, tem escolas que a autonomia do professor não é tão possível. Então, quando eu tenho a condição de fazer a formação que envolva todos os agentes, a gente vê a diferença. Voltamos? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Deem um coraçãozinho, um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo. Oi, Livinha, seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Quem puder aí, manda um joinha. Oi, Beth. Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é que, assim, o processo de ensinar habilidades sociais, socioemocionais, que é um processo do qual a gente vê que já está há mais de uma década, né? Há quase 20 anos em discussão. Ah, legal, voltou, né? Tanto nos documentos legais quanto nas investigações científicas, né? Então, o que a gente vem propondo é que a gente possa envolver todos os agentes. E aí, essa semana eu tive a oportunidade de fazer um encontro com uma equipe escolar, né? Então, quando a gente tem a participação do diretor, do coordenador, eu falo até mesmo do BEDEL, inspetor, aquela pessoa que foi historicamente colocada ali na sua função de controlar, disciplinar, prever punições, né? E a gente faz um movimento de rever, né? De rever as práticas, de pensar que a gente tem um contexto, travou, mas voltou, né? Que bom, gente. Que bom que voltamos, né? Então, quando a gente começa a movimentar a equipe escolar, né? Envolvendo professores, porque a gente diz sempre, né, que o professor pode ficar com a carga maior, né? A gente fala, sempre o professor é o responsável, ou o professor se sente, ou as notícias dizem, o professor é culpado, né? Não é isso, né? Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós sabemos do papel protagonista do professor. É o professor que está na sala de aula o tempo inteiro com o aluno, é o professor que planeja as atividades, é ele que dita as regras do como vai acontecer, né, as relações em sala de aula, o que pode, o que não pode. A partir do momento que ele fechou a porta, ou que ele entrou no Google Meet, ou que ele entrou numa teleaula com o aluno e ele começou a fazer a sua condução da aula, né, a aula é sob a responsabilidade do professor. Então a gente precisa fortalecer o professor, ser apoio para esse professor, e é isso que eu venho há tanto tempo divulgando, defendendo, pesquisando e investindo, né? Eu quero que o professor sinta-se apoiado, eu quero que a gente possa ser equipe que pensa junto, que batalha junto e que defende uma educação de qualidade, né? Então foi nesse movimento que eu venho aí, estando até nas redes sociais, falando um pouquinho deste trabalho. Então, vocês que estão aqui, né, me ajudem a pensar. Eu tenho dito que o conhecimento, ele é o coração da escola, né? Sem conhecimento, não existe relação professor-aluno.
Vocês concordam com essa afirmação? Que a escola, ela tem como grande coração, até falo, né, tem o coração da escola é o conhecimento que a gente vai produzir junto com o aluno, né? E não dá mais para ser um conhecimento simplificado e transmitido de uma via única, né? Vocês concordam com isso, que a escola é um espaço específico, especializado, ela se organizou como instituição voltada para o conhecimento? Me deem aí um retorno. Sim, não, discordam, concordam, estão me ouvindo? Isso, né? Então a gente sabe, né, Beth? A Beth como educadora, professora na sala de aula regular, a gente sabe que o conhecimento é sempre, é ele que é avaliado nas avaliações externas, né? Então a gente sabe que ensinar habilidades sociais, socioemocionais, precisa estar relacionado ao conhecimento. Por isso, eu tanto defendo que todos os professores de qualquer nível de ensino, da educação infantil ao ensino superior, precisa passar por uma revisão das suas práticas, por essa equipe de apoio que nós aqui do Ser Educativo estamos oferecendo, para que a gente aprenda novas formas de planejar e de intervir, de levar em consideração o ensino das habilidades sociais e socioemocionais. O que vocês já têm feito em sala de aula? A Beth aí que já passou por alguns cursos presenciais, né, Beth, comigo, alguns cursos online. O que vocês já têm feito em sala de aula, presencial ou online, né? A gente vai fazer o estudo de caso daqui a pouquinho sobre o ensino das habilidades sociais online, mas o que vocês já têm feito para ensinar as habilidades sociais dentro do currículo escolar na sua sala de aula? A Pri está dizendo, a Pri também como professora, né? Penso que a forma como esse conhecimento é transmitido e compartilhado também é muito importante. E aí, como assim, Pri? O que é importante nesta forma? O que você, como educadora, já tem feito em sala de aula para que o aluno tanto adquira o conhecimento específico da área que você tá dando aula, né? Português, matemática, história, ciências naturais, ciências humanas, né? Seja lá qual for. O que você tem feito para que essa forma como o conhecimento seja transmitido leve em consideração o ensino das habilidades sociais ou socioemocionais? Vocês têm conseguido superar esses desafios? O que vocês têm feito? Enquanto isso eu vou avançando, mas eu gostaria muito que vocês me contassem um pouquinho, né? O que vocês estão planejando. Porque a gente sabe que esse processo de planejar, ele leva em conta muitas coisas, dentre elas o próprio conhecimento que o professor tem sobre o que são as habilidades sociais, socioemocionais, quais são os instrumentos possíveis para utilizar em sala de aula para avaliar essas habilidades, né? As estratégias que têm como foco o ensino dessas habilidades. Então são 3 importantes etapas que nem sempre o professor, né, e aí eu vou generalizar da educação infantil ao ensino superior, ele passou por esse processo de formação. E é por isso que a gente vem defendendo, então, cursos de formação que levem em consideração o que o professor já faz na sala de aula, como que ele atua, os seus estilos de ensinagem, que a gente diz, né, porque existem estilos de ensinagem, e o quanto que ele está buscando outras alternativas para levar em consideração as necessidades e as demandas que os alunos trazem. Então, hoje a gente tem várias demandas novas, né? A gente tem o aluno que é agitado, que não para, o outro que fala pouco, que está tímido, né, que tem medo de falar. Aquele que é super obediente, faz todas as tarefas e nem nos dá tanto trabalho assim. Que outros a gente tem na sala de aula? Enfim, a gente tem diferentes também jeitos de ser em sala de aula, né? Perfeito, a live de ontem, né, em que eu e a Lud pudemos compartilhar um pouquinho com vocês a importância da escuta ativa, né? Então, a escuta ativa, a observação ativa, né, o se dispor para uma interação com o aluno, no qual você quer saber mais sobre esse aluno. É isso que conecta a gente com o aluno. Eu vou falar
muito do caso aqui do professor Henrique, o como ele se conecta com o aluno e que isso faz toda a diferença, né? Eu preciso entrar na sala de aula e deixar para trás muitas das coisas que eu pré-concebi ou que eu aprendi a fazer, e eu preciso ter um foco muito na conexão com o aluno, né? O aluno da sala de aula hoje, ele não é o mesmo aluno da sala de aula de 2 anos atrás, né? A trabalhar as habilidades sociais nos aproximam dos alunos. A Beth faz um trabalho bem interessante. Ela já passou por cursos comigo, né, Beth? A gente fez supervisão para preparar esses projetos e ela já conseguiu entender que há uma dinâmica toda necessária para se preparar, né, Beth? Que essas habilidades que hoje a gente chama de sociais ou socioemocionais, porque quando eu falo em socioemocional, eu estou envolvendo também autorregulação da aprendizagem, né, que é um conteúdo muito importante hoje, ensinar os alunos a ter a gestão do seu processo de aprendizagem, a se autorregular. Ah, que bacana, como eu me vejo e como eu vejo os outros, né? E aí a Euládia está dizendo que é uma forma como eu posso, então, inserir dinâmicas, né, na sala de aula. E a gente vai falar sobre isso. Ou seja, vocês estão fazendo coisas bem bacanas já, né? Vocês já entenderam, vocês que estão aqui comigo, já entenderam que as crianças, os adolescentes hoje, eles querem mais do que o conteúdo que a gente pode acessar no YouTube, que a gente pode acessar na internet ou no livro. O que eles querem é uma interação conectada, a gente diz, né? Eles querem ser agentes desse processo de construção do conhecimento. Por mais que eles sejam agitados, eles sejam, às vezes, indisciplinados, algumas vezes a gente tem alunos que não nos respeitam, né? A gente tem, sim, diversas situações, a gente não pode esquecer. Quando a gente consegue entender a dor do outro, o jeito que ele funciona, a gente se conecta com ele e aí a gente vai, então como eu me vejo, como eles me veem, né, Euládia? Como os alunos também enxergam essa professora, né? E a gente constrói uma outra relação. Então, ensinar as habilidades sociais, socioemocionais, é pensar num planejamento que leve em consideração os conteúdos acadêmicos e um agir, um fazer, né? Um aprender a ser e a conviver. Então, que são os pilares fundamentais da vida em sociedade. Os alunos querem participar, eles querem mostrar o que sabem, né? Eles já sabem muita coisa e hoje eles vão para a escola. Eu disse para vocês que a escola é sim um espaço institucionalizado, cujo foco, o coração é o conhecimento. Mas o que a gente tem que desconstruir é que a escola, vejo pelas minhas filhas que são tão ativas, têm acesso às tecnologias, né, Lileide? Elas já buscam o conhecimento e elas vão para a sala de aula, muitas vezes elas já sabem coisas importantes sobre aquele conteúdo que a gente vai ensinar. E aí, qual é o nosso papel, então? O nosso papel é de mediar, aprofundar, encontrar outras estratégias de metodologias ativas, com certeza, né, para que esse aluno ele valide esse conhecimento, ele leve em consideração, às vezes ele teve acesso a um conhecimento, né, o conteúdo que não é cientificamente válido, que é um achismo, porque hoje o YouTube comporta-se de tudo, né? É necessário a gente confrontar saberes, né? Trazer outro ponto de vista, outro autor, e aí esse é o nosso papel em relação ao conhecimento. E ao mesmo tempo, na mesma dinâmica, né? A gente percebe que os alunos precisam aprender a se autorregular, a expressar opinião, a ouvir opinião, a chegar a consensos, que são todas habilidades socioemocionais. Então, as habilidades socioemocionais, elas precisam fazer parte do currículo escolar, parte do planejamento do professor, né? E a gente diz que ela envolve o aprender a ser, o aprender a fazer e aprender a conviver. A gente só vai ensinar solidariedade se a gente colocar como conteúdo curricular, e aí a gente tem que ter sequência, então não é uma dinâmica aleatória ou uma dinâmica de vez em quando, porque quando a gente tem como intenção, então a intencionalidade que eu sempre digo, né?
Então, quando eu tenho como intenção ensinar, por exemplo, operações matemáticas, eu não ensino aleatoriamente uma atividade de soma ou de multiplicação. Eu tenho um passo a passo, uma sequência didática organizada, tá claro? Da mesma forma, eu preciso fazer com as habilidades socioemocionais. Eu preciso fazer com que elas tenham uma sequência didática organizada, que as estratégias sejam construídas e sejam avaliadas ao longo do processo, o que deu certo, o que não deu certo, o que aprendeu, quem não aprendeu. Então, é toda uma dinâmica articulada. Oi, Luísa, seja bem-vinda. Para que a gente consiga realmente estabelecer condições de aprendizagens efetivas em todos os níveis de ensino para ensinar essas habilidades tão importantes para a vida hoje, né? E a gente, levando em consideração essa necessidade de mudança, né, que nós estamos conversando, então é o aluno que chega com uma postura diferente, mais ativa, cheio de saberes, né? O ensino dessas habilidades, que não é tão novas, já estavam lá, elas precisam ser, já estavam nos parâmetros curriculares, né, de uma certa forma. Quem estudou Anthony Zabala sabe que no livro de 94 dele, sobre a prática educativa, ele já falava sobre os conteúdos atitudinais. E por que isso não gerou as efetivas mudanças que a gente tanto deseja? Por que a gente tem tantos alunos saindo hoje da escola e com um repertório muito ruim de habilidades sociais, socioemocionais? O que a gente sabe é que as estratégias não foram claras, né? A gente tem pesquisas que mostram que os professores pouco mudaram a forma como eles ensinam de fato, e por isso hoje a gente tem ouvido e tem dito os órgãos até internacionais, a Unesco, o CDE, o CASE, falando que há uma necessidade urgente de reformular os currículos, e o grande foco tem que ser o ensino das habilidades socioemocionais. Andréia, os conteúdos curriculares acadêmicos do conhecimento especializado não é importante? Não, ele é fundamental, mas todos os professores precisam aprender as estratégias para ensinar habilidades socioemocionais, né? O Social Emotional Learning, que é a aprendizagem social e emocional, ela tem que estar como meia parte deste coração que é o conhecimento. A forma como os alunos hoje entram na sala de aula precisa ser modificada, né? Existe muita resistência por parte dos professores, né? Então, os professores, mais uma vez, se sentem culpados por não ter feito. Às vezes, dependendo da forma como a gente fala, eles falam, mas eu de novo, né? Sou eu de novo que tenho que mudar? Na verdade, nós somos, e eu me incluo nesse processo, como professora também que sou, nós somos peça-chave. Somos nós que organizamos as relações dentro da sala de aula, né? Somos nós que fazemos as mediações. Se eu sou uma professora que vou lá e dou uma aula expositiva, cheia de conteúdos conceituais, que nada promove aprendizagens socioemocionais, né, meus alunos não vão aprender as habilidades socioemocionais, né? Então, assim, eu preciso ter uma formação adequada para eu implementar e para eu rever as minhas práticas, considerando as metodologias ativas, sim, mas tendo a bagagem conceitual e prática das habilidades socioemocionais. Tá? Isso existe, já é um conhecimento cientificamente validado, que a gente sabe que impacta no desempenho acadêmico, que melhora a aprendizagem acadêmica dos alunos, né? A Euládia está dizendo, eu não estou em sala de aula no momento, trabalho com 30 professores que desenvolvem um trabalho sobre competências socioemocionais. É verdade, a Euládia está no Ceará, que é uma referência já de um projeto articulado em escolas públicas, né, Euládia? E a gente poderia até combinar uma live aqui para a Euládia contar sobre essa experiência muito bacana que vem acontecendo aí no estado do Ceará, né? Então a gente tem lá o município de Sobral como uma referência, mas outras unidades escolares ao longo do estado todo têm um projeto muito articulado sobre as competências socioemocionais, né? Então vamos lá para o nosso caso antes que a internet nos derrube, né? A gente precisa
O papo tá uma delícia e eu tinha aqui preparado várias coisas pra gente falar, mas eu quero falar sim do caso. E em breve nós vamos organizar, né, Euládia, essa live para a Euládia compartilhar com a gente essa experiência bem bacana que é do estado do Ceará, né? E os desafios também que existem, porque não existem só coisas boas, existem muitas dificuldades, né, Euládia? E a gente tem conversado sobre isso. Então vamos ao caso. Então é um caso de um professor, né, que eu acompanho no curso de Educação Socioemocional que eu estou oferecendo. É uma versão muito reformulada aí dos trabalhos que eu tenho feito. É um curso que os professores estão tendo supervisão comigo, estão desenvolvendo estratégias práticas, estão trazendo as realidades de cada unidade escolar, né? Então o professor Henrique é um caso. Tem 43 anos, é professor de literatura e língua portuguesa no Fundamental 2, né? E ele é muito conhecido, como dizem os alunos, né, na escola, porque ele é meio diferentex, né? Então essa linguagem dos alunos é muito legal, né? Porque uns adoram, outros odeiam, dizem que ele é muito chato, que ele pega no pé, que ele às vezes irrita porque ele vem com uma postura que não é legal. Então os alunos também, não há um consenso sobre o professor Henrique, mas de uma certa forma é um professor que a gente vê que está tentando se conectar com os alunos, né? E ele, enfim, ele está lá no curso de Educação Socioemocional querendo fazer a diferença. Eu falo que vem para o curso professores que querem aprender outras formas de ser, de agir, né, de se conectar com o aluno, estratégias focadas no ensino de habilidades socioemocionais. E aí, com a minha supervisão, a gente vai construindo aí esse trabalho juntos, o que é muito gostoso, o que tem me dado muita vida e o que eu tenho percebido pelo relato, pelas evidências, os resultados do nosso trabalho, é que os professores percebem a mudança. Então, aquele discurso do tipo, eu sou sempre culpado, muda. Porque ele fala assim, não, na verdade eu mudei e agora eu vejo que os alunos estão diferentes. Então o professor Henrique é um caso como esse que eu vou contar para vocês. E ele sempre me fala, né, eu tô tentando esquecer a forma como eu aprendi. Porque uma coisa que é muito presente na gente é que a gente, de uma certa forma, a gente vai reproduzir sim, né, a forma como o meu professor foi ou como eu estudei. Então você é professor, como que a gente se torna professor? A gente se torna professor com os modelos que a gente teve, né? E tudo certo, é isso mesmo, né? Só que hoje na sala de aula, assim como ontem nós falamos, eu e a Lud, né, da necessidade da gente modular a nossa fala, hoje a gente tem que modular os nossos estilos de ensinagem. Eu tenho que saber como que um aluno gosta, como que eu cutuco o outro, quietinho, mais agitado, como que eu me conecto com aquele menino cheio de trejeitos, meio opositor, que não quer nada com nada, que fica me incomodando. Então eu tenho que ter outras estratégias, seja elas de comunicação, ou seja elas estratégias práticas para envolver esse público tão diversificado, de diversidade que está na sala de aula hoje, né? A Lud está dando um joinha e eu vou usar uma estratégia da Lud. Se vocês estão gostando, né, Lud? Manda coraçãozinho, chama os amigos, compartilha a nossa live, né? E é isso. Então, assim, a gente vai sempre aprendendo e encontrando alternativas. Então vamos voltar ao professor Henrique, né? Ele tem me dito, eu estou tentando esquecer os modelos que eu sempre utilizei na sala de aula, que foram os modelos que eu aprendi sendo aluno, né? Sendo estudante, os meus professores lá que olha só que delícia, né? A Clau Brito, parceira, socióloga, gestora maravilhosa que a gente sente tanta falta, né, Clau? Obrigada pela presença. Gessé, Lud, Euládia e todos os outros aí que passaram pela minha vida e que estão comigo nessa jornada, né? Então, o professor Henrique, nessa busca de transformar a sua sala de aula, ele está estudando, lendo os materiais, trazendo questões de sala de aula, as dificuldades que ele encontra, os desafios que precisam ser superados, e ele está fazendo um esforço sempre de pensar diferentes formas e diferentes daquelas que ele aprendeu e que ele achava que era boa, né? Porque os alunos de hoje, eles nos pedem isso, pedem inovação, renovação,
E eles muitas vezes, minha gente, então a escuta atenta que nós falamos ontem, os próprios alunos nos dizem como a gente poderia fazer, tá? Então, os alunos querem isso, eles querem que a gente leve em consideração o que eles gostam. Então, a Nileide falou das filhas delas, né? E ela... Obrigada, Flávia, pela presença, pela ótima live. É um esforço que a gente está fazendo para que essa comunidade cresça e que a gente esteja juntos nos diferentes espaços e locais, né? E aí, então, as meninas usam, os meninos hoje usam muito o YouTube, né? Eles querem ter conhecimentos lá nos tempos livres deles, né? E eles trazem esses conhecimentos para a sala de aula. Ah, então eu preciso ser um youtuber? Não necessariamente, mas você pode pensar no ensino de habilidades de comunicação para que esse menino saiba se comunicar, que ele não seja só passivo, recebendo as informações. Eu faço muito isso com os meus alunos, né? Então a gente também recebe, a gente precisa agir. Ensinar habilidades socioemocionais é trabalhar autorregulação, é trabalhar planejamento, foco, persistência, que são habilidades importantes, e mais do que isso, agir é provocar a mudança, é ser sujeito ativo, é agir, tá? Então eu tenho que ensinar o aluno a fazer, né? Então vamos lá para o professor Henrique, que a gente tem aí o nosso tempinho, né? Então, o professor Henrique está nesse caminho com os alunos dele. Então, em diferentes momentos, ele tenta se conectar, seja ouvindo o que os alunos estão dizendo, observando. Olha quantas habilidades sociais educativas, né? Os professores também têm que desenvolver as suas habilidades sociais, tá? As suas práticas que promovem efetivas aprendizagens, para ele conseguir se conectar. Então, ser um bom observador, e aí observar a todos, cada um com as suas peculiaridades, né? Fazer registros do que for importante, né? Eu sempre digo assim, ó, se tá difícil com um aluno, passe a observá-lo mais vezes, em diferentes momentos, para você entender o que é que vai te possibilitar agir em algum momento com ele, né? Então, seja um menino mais agitado, o que desafia, ou que não faz o que você propõe, ou aquele que está muito quietinho, que também não fala e que a gente tem que ficar atento a ele, né? Então, para se conectar com os alunos, o professor Henrique tem dito que essa observação tem ajudado, observação e registro do comportamento dos alunos tem ajudado ele a rever o seu planejamento, né? Porque ele traz lá, então, coisas que os alunos gostam, coisas que os alunos dizem, a forma como eles dizem, que são habilidades que ele pretende ensinar e intervir ao longo do ano aí com os alunos. E aí, ele trouxe no planejamento de um dos conteúdos que ele está trabalhando, que é de literatura, né? O livro Alto da Compadecida, né? Que é uma literatura aí que ele trabalha com os alunos de 7º ano. E ele fez uma sequência didática que tinham vários conteúdos conceituais, né? Sobre o estilo de linguagem, narrativas, personagens, substantivos, enfim, outras coisas, né, que tenham a ver com o conteúdo conceitual, né? E nós vamos pensar em como que a gente iria fazer essa mudança de foco, né, para que ele também incluísse as habilidades sociais, as habilidades socioemocionais, autorregulação da aprendizagem, né? E aí, então, ele começou esse trabalho online, né? Nós estamos acompanhando ele online nesse exercício agora de estar home office, trabalhando, encontrando os alunos em aulas ao vivo, né? Então, tinham as tarefas que nós propusemos nesse momento, né? Que a gente conseguiu construir com essa literatura. Então, os alunos tinham alguns trechos, nós recortamos de falas dos personagens e eles foram assistir o filme, né? Então, assim, são 2 tarefas importantes que nós preparamos. Uma com o material escrito, o livro. Então, eles tinham que escolher um personagem e descrever uma sequência de falas desses personagens e qual era o padrão dessa fala. Se era uma fala mais autoritária, se era uma fala mais assertiva. Enfim, primeiro eles descreveram,
Depois eles discutiram sobre o que cada um identificou dessa fala, quais eram as características, os componentes verbais, não verbais, né? Qual era a intenção da fala, se atingiu a intenção, se respeitou os direitos humanos, enfim, é uma sequência didática, tá? Então, a gente foi perpassando tudo isso. A gente já tinha previsão de trabalhar com filme, né? O professor Henrique já faz esse movimento de inserir outros recursos. Na hora que veio para o online, a gente simplesmente a gente enriqueceu a proposta, tá? Porque dá para criar personagens no Tundum, os alunos sabem usar um Tundum, né? Eles gostam de criar narrativas com os personagens, eles conseguiram propor outros enredos, outros tipos de fala para aquele personagem que eles tinham trabalhado no livro que eles tinham escolhido. E agora, essa semana, a gente estava trabalhando em parceria aí com o filme, né? Então, a gente apresentou um trecho do filme na aula online e os alunos a gente separou os alunos em 2 grupos e eles foram, então, um era observador, né? Um grupo era observador e o outro grupo ia reproduzir a fala do personagem. Tá dando para entender? Então, a cena do filme foi estudada pelos alunos, eles descreveram o que cada um dos personagens falavam, como falavam, a entonação, e online, ao vivo, em 2 grupos, eles foram encenar. Olha que legal, eles foram encenar. Foi brilhante, brilhante, né? E assim, eles já tinham exercitado isso no Tundum, de construir falas, e eles foram ensinar aquelas falas daqueles personagens naquela cena, ao vivo, e o grupo observador ia dando feedback para eles, né? O que inovou, o que ficou melhor, o que poderia ser aprimorado, né? Enfim, é possível, então, a gente ensinar habilidades socioemocionais online, gente? O que vocês me dizem? É possível? É possível a gente fazer transposições para esse ambiente virtual para que a gente possa, sim, alimentar as relações interpessoais, criar vínculo, manter vínculos. É possível, sim ou não? É possível colocar o aluno como sujeito ativo, desenvolvendo as suas habilidades socioemocionais, expressando opinião? Sim, é possível, né, Euládia? A gente consegue fazer isso no ambiente presencial tranquilamente e consegue transpor utilizando diferentes recursos, né? Eu citei para vocês o Tundum, eu citei para vocês recortes de cena de filmes, né? E a gente pode descobrir juntos aí outras muitas estratégias possíveis, né? Da mais mediadas pela tecnologia, ou seja, a tecnologia pode enriquecer a nossa sala de aula, pode transformar a nossa sala de aula numa ação mais ativa por parte dos alunos. Os alunos faz parte da nossa previsão aí futura, né? Que os alunos vão encenar e vão filmar eles, e aí a gente vai transpor isso para um vídeo narrado por eles. Enfim, os alunos têm que agir, eles têm que exercitar as suas habilidades, seja no contexto presencial ou no contexto online. Então é isso, gente, que eu proponho para vocês. Venham fazer parte dessa equipe, estejam com a gente aí nos encontros, convidem os amigos, professores que estejam nessa mesma jornada, querem transformar a sua sala de aula. A gente está lá com o curso de Educação Socioemocional, com uma nova turma que vamos abrir, com preço especial. Abrimos hoje o carrinho, né, Nileide? Para que a gente forme mais uma turma, porque está dando super certo, os professores estão aproveitando da melhor forma, estão trazendo as demandas desse momento online, né, de estar aí com os alunos nas plataformas, e a gente está dando todo o suporte para isso. E também temos lá a nossa comunidade no Telegram, então convidem a todos que querem estar com a gente, recebendo conteúdos gratuitos e participando dessa comunidade de educadores que querem transformar a educação. Eu conto com vocês, eu adorei mais uma vez o nosso bate-papo aqui, e a semana que vem temos novidades, estarei compartilhando no Instagram, tá bom?